A maçonaria é uma das sociedades secretas mais antigas e poderosas do mundo moderno. Diferente de uma religião, ela se define como uma fraternidade iniciática, filosófica e filantrópica. Porém, o que fascina e também assusta é justamente o que ela diz abertamente: seus rituais, símbolos e a influência que parece estender muito além das paredes de lojas maçônicas. Hoje vamos falar da maçonaria, entre o arquetipo do universo e o segredo das sombras. Então vem comigo, seja muito bem-vindo ao canal Fedra o Sinistro. O prazer é todo meu de receber você aqui e tá aqui comigo acompanhando os vídeos. Então vamos começar o nosso vídeo, se aprofundar no Reino das Sombras e na sociedade secreta da maçonaria. Lembrando que muitas coisas ainda são teorias e outras coisas são verdades. Vale ressaltar isso daqui porque, sabe como é. O princípio do grande arquiteto do universo. O ponto inicial de choque com a religião tradicional é justamente este. A maçonaria exige que seus membros acreditem em um princípio superior, chamado grande arquiteto do mundo, ou grande arquiteto do universo, Gal. Esse título não é Deus em sua forma cristã ou judaica ou islâmica. É algo mais amplo, abstrato, universalista. O Gaal é a ideia de uma inteligência suprema que arquitetou o cosmos, mas sem amarras dogmáticas. Um cristão pode enxergar nele o Deus bíblico. Um muçulmano pode ver Alá, um hindu, Brahman e até um deísta ou agnóstico pode entendê-lo como uma força cósmica. E é aí que a tensão nasce. Igrejas tradicionais, especialmente as católicas, condenam a maçonaria porque vem no Gaal um Deus relativado que apaga a ancestralidade de Cristo. A Igreja Católica, por exemplo, já publicou mais de uma dezena de documentos proibindo a participação de fiéis na maçonaria, os graus e o caminho iniciático. A maçonaria não é só um clube secreto de velhos engravatados. Ela é estruturada como um sistema de graus, quase como fases de um jogo espiritual filosófico. 1. Aprendiz, iniciação, disciplina, silêncio e aprendizado. 2. Companheiro, estudo da ciência, da arte e da simbologia. 3. Mestre maçom, morte e ressurreição simbólica, maior profundidade ritual. Acima disso, há outros ritos filosóficos, como o rito escocês antigo e aceito, que chegam até o grau 33, cada um repleto de símbolos, rituais e ensinamentos esotéricos. A fase pública, filantropia e união. Oficialmente, a maçonaria prega valores como fraternidade entre os homens, defesa da liberdade e da igualdade, caridade, beneficência, auxílio aos necessitados e busca pelo aperfeiçoamento moral e espiritual. Na prática, muitas lojas maçônicas estão ligadas a obras de caridade, hospitais, bolsas de estudo e instituições filantrópicas. E a face limpa, quase iluminada. Mas existe o outro lado. As sombras da maçonaria. Impossível falar de maçonaria sem mergulhar no que paira as sombras e o mistério. Segredos, pactos e rituais. Os rituais maçônicos são cercados de sigilos. Iniciações ocorrem em templos fechados, cheios de símbolos como o esquadro, o compasso e o olho que tudo vê. A letra G, muitos desses símbolos têm origem hermética, cabalística e alquímica. A iniciação inclui juramentos de silêncio sobre penalidades simbólicas. Alguns antigos rituais descreviam castigos físicos terríveis para quem quebrasse o segredo. Isso reforça a percepção de mistério e medo em torno da ordem. Influência política e econômica. A maçonaria sempre foi acusada de infiltrar-se nos bastidores do poder. De fato, vários nomes históricos eram maçons: George Washington, Simão Bolívar, José Bonifácio,
e Dom Pedro I, entre muitos outros. Em vários séculos, maçons tiveram papel em revoluções, independências e movimentos políticos. Por isso, muitos enxergam a ordem como um governo invisível, capaz de influenciar decisões mundiais. Teorias e conspirações. Aqui o campo fica fértil. A maçonaria seria a irmã mais velha dos Illuminatis. Seus símbolos estariam espalhados em moedas, monumentos, o dólar como pirâmide e o olho, arquitetura de capitais. Alguns afirmam que existem graus secretos acima do 33, voltados para controle global e magia negra. Outros ligam a maçonaria às sociedades satânicas, embora oficialmente a ordem negue qualquer relação com ocultos demoníacos. O olho que tudo vê e o controle. O olho da providência, o olho que tudo vê, é um dos símbolos mais fortes da maçonaria para uns, e ele representa a vigilância divina do grande arquiteto. Para outros, simbolizam o controle total de uma elite sobre a humanidade, uma sombra que ecoa no imaginário coletivo. Acusações de culto oculto. Religiões tradicionais, especialmente o cristianismo católico, enxergaram os rituais maçônicos como incompatíveis com a fé, e para muitos líderes religiosos, a maçonaria coloca Deus no mesmo patamar de outras divindades, relativando a fé. Tem símbolos ligados ao ocultismo, alquimia e cabala. Trabalha com iniciações que imitam rituais de morte e renascimento, o que é visto como profanação. Há até quem diga que em altos graus existem práticas de invocação, magia cerimonial e experimentos espirituais obscuros, algo nunca comprovado, mas que mantém a áurea sombria. Entre luz e trevas. O fascínio da maçonaria vem justamente do contraste: luz, fraternidade, beneficência, filosofia, união de povos. Trevas, segredos, juramentos, manipulação, rituais misteriosos e suspeitas de poder oculto. Para uns, a maçonaria é uma escola de sabedoria, uma herdeira dos mistérios antigos, um caminho de aperfeiçoamento humano, e para outros, é uma sociedade secreta que opera nas sombras, escondendo práticas que não poderiam ser reveladas sem escandalizar o mundo. Falar de maçonaria é um olhar vitral. De fora, você vê sombras, cores distorcidas. De dentro, a luz revela símbolos complexos. A questão é, o que está sendo escondido? E por que o segredo é tão vital para a ordem? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos. Vamos nos aprofundar mais porque tem muito mais coisa para ser levantada aqui nas questões. Illuminatis e maçonaria. Entrelaçamento de segredos e poder. A origem dos Illuminatis. Os Illuminatis nasceram oficialmente em 1776, na Baviera, fundados por Adam Weishaupt. Se não for assim, eu vou deixar o nome aqui na tela. Diferente da maçonaria, que se apresentava como fraternidade moral e filosófica, os Illuminatis tinham um projeto muito mais direto: derrubar as estruturas religiosas e monárquicas e estruturar uma ordem racionalista, iluminista, iluminada. Ou seja, enquanto a maçonaria trabalhava no campo simbólico, iniciático e moral, os Illuminatis queriam ação política. A conexão com a maçonaria. Para ganhar força e se infiltrar em redes de poder, Weishaupt e seus seguidores se entregaram às lojas maçônicas já existentes. Muitos membros da maçonaria também foram iniciados como Illuminatis, criando uma sobreposição de sociedade secreta. Assim, os Illuminatis usaram a maçonaria como máscara para se expandir dentro das lojas. Eles recrutavam membros, espalhavam suas ideias e formavam células ocultas. A partir daí, a imagem de que a maçonaria e Illuminati são a mesma coisa começou a nascer, embora, historicamente, sejam movimentos diferentes, mas
Aqui entra o lado mais obscuro. Segredos além da fé. Muita gente pensa que a maçonaria é só anticristã ou anti-igreja, mas a verdade é que ela mexe com algo ainda mais profundo, o controle social e político. Nos bastidores, não se trata apenas do grande arquiteto do universo. O que está em jogo é riquezas e influências econômicas. Maçons e Illuminati sempre estiveram próximos de banqueiros, empresários e políticos. Estruturas de poder, revoluções, constituições e independências foram influenciadas por membros da ordem. Doutrinação filosófica, não no sentido religioso, mas no de moldar a mentalidade da elite, treinando-os para pensar de determinada forma. A ideia de segredo não é só mística. Ela serve também para blindar quem detém o poder, criar hierarquias rígidas e manter o povo do lado de fora, sem acesso ao conhecimento ou às estratégias de comando, o medo da conspiração. E por isso que tantas teorias conspiratórias ligam a maçonaria e os Illuminatis ao chamado governo oculto ou nova ordem mundial. Um grupo pequeno de pessoas com acesso a riquezas, símbolos e segredos que podem manipular governos inteiros. O uso da religião como distração e não como essência, porque o que realmente importa é o jogo de poder e dominação, o controle através das sociedades discretas, que nunca mostram suas verdadeiras intenções para os de fora. O grande mistério. Quando falamos dos segredos da maçonaria, não é só ritual de iniciação ou o compasso no altar. É a sensação de que existe um nível oculto de poder, um círculo restrito que sabe muito mais do que mostra. E aqui está a chave para alguns. Para alguns, são apenas segredos filosóficos. Para outros, é a engrenagem real do poder mundial. A maçonaria abre portas com símbolos e rituais, mas atrás dela existem segredos que vão além de religião. O envolvimento com os Illuminatis expôs essa face ainda mais obscura. Não é apenas sobre fé e nem sobre quem manda no mundo. É quem tem o direito de saber disso. Então fica aqui a nossa reflexão. O que tanto eles querem esconder? O poder? As riquezas? Como eles controlam todo o mundo por detrás desses segredos ocultos. A gente sabe que por detrás de grandes governos há outras pessoas envolvidas. E não é só uma questão de conspiração. A gente vê isso no nosso dia a dia, que muitas coisas são escondidas de nós e muitas coisas são ocultadas. E às vezes coisas desaparecem, coisas mudam, até mesmo notícias desaparecem. Quem está mesmo com a verdade? Não é sobre fé, não é sobre igreja, não é sobre bem e mal. Essa história é muito mais que além disso. Essa história envolve poder, envolve o controle de povos e como ele mantém você na linha. Esse foi o nosso vídeo. Se tiver mais coisa para trazer, porque com certeza deve ter muito mais coisa ainda para investigar, eu vou estar trazendo aqui também no canal, que é muito legal. Cara, eu adoro me aprofundar nesses assuntos, principalmente em coisas conspiratórias. Eu amo. Desde quando eu era mais jovem, eu acompanho coisas de teoria das conspirações. É lógico que tem coisas que são muito, viajadas. Mas tem coisas que é bastante relevante para você levar e saber e conhecer. Bem, esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá, um beijo no coração de todos.